de caráter cristão. Nada mais tem a ver com o templo, nada mais tem a ver com o sábado, nada mais tem a ver com Jerusalém. São ali os provenientes da grande tribulação, descritos em Apocalipse 6, 7, são oriundos de todos os povos, tribos, línguas e nações, são cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, com todas as letras, conforme ali apontado. E isso já era para eles alguma coisa que eles, como igreja, estavam sofrendo, porque a igreja primitiva passava pela grande tribulação, não dá para negar que eles estivessem passando. Nero perseguiu, botava fogo em Roma, a culpa nos cristãos. Domiciano e tantos outros imperadores fizeram o mesmo. De tempos em tempos, gerações após geração, temos visto a igreja sendo perseguida, né? Há muitos anticristos, conforme falou e já apontava o apóstolo João, já naquela época ele já falava sobre muitos anticristos, e não apenas uma espécie de anticristos, e a gente espera que quanto mais nos aproximamos do fim, segundo o próprio Apocalipse, Satanás será solto, sabendo que pouco tempo lhe resta, e provocará uma rebelião, né? Uma nova perseguição, conforme o dia do Senhor se aproxima. Então, realmente, o livro de Apocalipse é um livro voltado, escrito, dedicado à igreja, né? E remete a tempos do fim. Remete aos tempos do fim, certamente. Futuro também. Futuro, presente, histórico e futuro. Não se esgota naquele passado e naquele tempo contemporâneo deles. A gente vai encontrando cumprimentos históricos no decorrer de toda a história da igreja, e há que se cumprir plenamente até o último dia. Tá. Eu tenho uma pergunta para os dois aqui. A pergunta é a seguinte: vou começar com o pastor Davi e depois o bispo José Hilton. Como é que o senhor entende a referência de Mateus 24, quando Jesus fala assim: então será tomado um e deixado o outro? Tá? Muito bem. Esse texto, ele está preso à condição da promessa do reino. Quem é que vai entrar no reino? Quem ficar. Quem não vai entrar no reino? Quem for tirado. Aqui o texto não está falando de arrebatamento. Aqui está falando de separação, de juízo. Quem entra no reino, quem foi fiel e quem foi infiel. Então, o texto está trabalhando com a promessa do reino. Aqui o trabalho do texto não está trabalhando arrebatamento. Alguns enxergam o arrebatamento assim, trabalhando com Mateus 25, das virgens. Mas estão esquecendo do contexto de casamento judaico, aonde o noivo vem, encontra-se com a noiva, vão para a casa do pai do noivo, aonde se dá as bodas, a cerimônia, a aliança. E a sequência do casamento é eles virem para a casa da noiva, que é a terra, onde se dá a ceia. Então, aqui está se falando ao retorno pós-aliança, em continuidade à cerimônia, à ceia, na terra. Então, Mateus 25, aqui ele está trabalhando com 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, 5 fiéis, 5 infiéis. Então, aqui ele está trabalhando o julgamento de Israel, que está preso com o quê? Com os versículos anteriores. Note, primeiro, um julgamento, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. E o verso 31, ele enviará seus anjos com grande clangor, os quais reunirão os seus escolhidos, Israel, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui ele vai estar trabalhando, então, com esse ajuntamento, onde vão ser julgados os prudentes e os imprudentes, os fiéis e os infiéis, o remanescente fiel. Quem não entrar no reino vai ficar onde? Vai ficar no lugar onde há ranger de dentes, como está citado no texto aqui. Não é o inferno? Não. Ali nós temos que fazer uma distinção entre Hades e Sheol. Então, não, sim. Certo? Que ali é Hades e Sheol, não é inferno. Sim, ali, mas vão estar vivos? Não, vão estar aguardando o juízo no Hades, vou refazer mortos. Então vamos supor que eu seja um infiel nessa época e o senhor é fiel. Então o senhor entra no reino, nós dois estamos vivos. Aí vem o anjo separar nós dois, certo? Aí o senhor entra no reino e eu fico, o que acontece comigo?
Isso é o que está citado aqui no final do capítulo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, está falando dos gentios, serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Olha agora aqui. Então dirá o rei, Jesus, o Messias, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Certo. No reino milenar. Aqui já são os gentios. Tá, não, eu sei, mas os cabritos, os bodes, Isso. os perdidos, vai acontecer o que com eles durante Eles vão o reino? para o Hades e irão então eles vão estes morrer. para o castigo. Exatamente. Ah, Irão morrer. estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, o castigo eterno é o lago que arde com fogo e enxofre? Sim. Então, o senhor Nós temos que descreveu o juízo compreender. final agora. Não descreveu Não é o o juízo final. Não, aqui é o julgamento das nações. Nós temos que chegar em Apocalipse 20, aonde é o juízo final, o trono branco, e nós temos que ver que daí o Hades Ele entrega os mortos. entrega os mortos, que serão lançados daí sim no Aí inferno, sim, no tá. Guerrena, no Tofete. Perfeito. Isso. Mas só para a gente entender. Mateus 24 fala de um evento que não é o juízo final nesse trecho. Exatamente, é a implantação do reino. A gente vai para o intervalo e o Bispo Hildo vai discordar, que eu tenho certeza, no próximo bloco.